Graças e paz, querido, da parte do nosso Deus. Queremos desejar a cada um de vocês boas-vindas à nossa aula. Hoje, mais uma vez, na nossa lição de número 3, vamos estar falando sobre o poder da igreja. Você que tem a nossa revista, o nosso material, vamos acompanhar e nós estamos aqui deixando na descrição embaixo aqui no vídeo para que você possa saber quais são os tópicos dessa aula. Uma aula muito bacana, que o Senhor assegurou que a sua verdade ela vai prevalecer. E hoje nós queremos render graça ao Senhor pela tua vida, por aqueles que estão como os nossos visitantes, primeira vez que talvez você está assistindo a nossa aula. Quero agradecer a Deus pela tua vida, te louvar pela disposição que cada um de vocês estão tendo em estar se aprimorando na presença de Deus. A palavra do Senhor é o nosso alicerce, mesmo em tempo de pandemia, em tempo de confinamento, nós continuamos na rocha, preservando aquilo que o Senhor nos deixou como mandamento. Então nós louvamos também pela Igreja de Nazareno, em São Pedro da Aldeia, que não parou, que continua fazendo a obra do Senhor, independente de confinamento, porque as portas dos céus, elas estão abertas. Vamos estar orando nesse momento? Curva a sua cabeça, ore comigo, vamos glorificar o nosso Deus. Pai amado, Pai bendito, nós te exaltamos nesse dia. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós vamos ter de ouvir a Tua voz através desse estudo ministrado. Nós queremos te exaltar, meu Pai amado, pelo dom da vida, pelo plano redentor, por Jesus Cristo em nossas vidas, em nossos corações, pelo perdão dos nossos pecados. Entrego nas Tuas mãos cada um dos alunos, cada um daqueles, meu Pai amado, que neste momento estão dando atenção à Tua palavra. Eu te glorifico, meu Pai amado, pelo bem que o Senhor tem feito a cada um deles. Continua nos sustentando, que nós possamos chegar ao final desse estudo abençoado, edificado pela Tua verdade, e que nós venhamos crescer cada vez mais, em graça e em conhecimento. Maturidade, para que nós possamos, meu Pai, avançarmos para o Teu reino e sermos, meu Pai amado, cidadãos do céu. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesta hora. Amém. Bom, nosso estudo está baseado no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 47, capítulo 4, versículo 23 ao 31. O texto da lição é Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 18. Eu vou estar lendo para os irmãos, como de costume, vamos fazer uma leitura, é um pouco extensa, mas necessária para que você tenha a compreensão até o final da nossa aula. Então, Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 18, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene e Romano, que aqui residem. Tanto judeu como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombavam, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-lhe neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras.
Estes homens não estão embriagados como vintes, pensando, sendo a esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Então está aqui uma passagem, uma continuidade dos outros estudos que nós já vínhamos fazendo, lição 1 e 2, que vai falar sobre a missão da igreja e a mensagem central da igreja. E agora falando sobre o poder da igreja, dentro de um ato que foi notório no capítulo 2, que até hoje é motivo ainda de muita discussão, mas nós vamos procurar no decorrer desta aula elucidar alguns pontos que é importante e fundamental para a edificação do corpo da igreja aqui na terra, especialmente a igreja do Nazareno São Pedro da Aldeia, do qual nós fazemos parte com grande honra. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos com os irmãos e ensinando, na medida do possível, aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração segundo a sua verdade. Então, aqui o autor da revista ele vai dizer assim no início: a promessa que Jesus Cristo fez a respeito da vinda do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes. A população presente no dia de Pentecostes estava confusa, não compreendendo os acontecimentos. Pedro esclareceu a situação com o primeiro sermão evangélico. Ele convenceu o povo de que não se tratava de bebedice, mas do poder do Espírito Santo operando neles. Este era o evento que o profeta Joel havia predito no passado. Na introdução diz assim: o Pentecoste nada tem de calmo ou sereno, não tem nada de comum com a quietude do nascer do sol sobre o pico de uma montanha. O Pentecoste ocorre subitamente. Assim começou de repente. Em outras coisas, os acontecimentos desse dia levaram as pessoas a interrogarem-se. Queriam saber: que quer isso dizer? Atos 2:12. A lição procurará responder parcialmente a essas perguntas. Então, quando a revista vai dizer que a lição vai procurar parcialmente responder essas perguntas, significa que esse assunto ele não se esgota, né? É um assunto muito extenso, é um assunto que merece assim uma cuidadosa leitura bíblica, um estudo mais aprofundado. Mas nós vamos procurar, nesse próximos 30, 40 minutos, estar falando de uma forma bem sucinta e objetiva, de maneira que os irmãos compreendam esse evento dentro também do entendimento da Igreja de Nazareno, né? Até porque o nosso manual ele trata desse assunto de uma forma muito especial, falando a respeito do Espírito Santo na vida do crente como uma perfeição, como a necessidade de continuidade da santificação. É o lema da nossa denominação, né? Santidade ao Senhor. Então, o que significa o Espírito Santo e o Pentecoste para o povo nazareno? Então, nós também estamos enquadrando esse estudo nesse sentido, para que não haja nenhuma fuga de doutrina e que também não venhamos fazer nenhum tipo de conflito, né? Uma vez que nós entendemos que se nós aqui estamos também porque nós aceitamos. Então, é importante que você, como aluno, como membro da Igreja do Nazareno, tenha esse entendimento, né? Por vários lugares você vai ouvir muita coisa, mas cabe a você analisar e fazer sua interpretação. Nós vamos estar procurando, à medida do possível aqui no estudo, estar elucidando esses pontos, de maneira que você compreenda o que aconteceu e o que nós precisamos assim entender. Então, aqui no ponto 1, Pentecostes, né, que aí é a referência de Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, ele vai dizer assim, o autor da revista escreve: Pentecostes, precisamos conhecer o seu sentido original. Ponto A, festival religioso.
Para o judeu, Pentecoste, a que eles chamavam Shavu ou Chacó, era ainda uma importante festa religiosa. Era celebrado 50 dias depois da Páscoa e no tempo bíblico coincidia com o fim da colheita. A lei ordenava que todo judeu adulto do sexo masculino assistisse anualmente às festas do templo. Para o judeu que vivia fora da Palestina, contudo, não era possível. Esta viagem a Jerusalém na época da Páscoa constituía o sonho de uma vida inteira. Mas o mar Mediterrâneo ficava violento entre março e abril. E durante maio e junho era mais seguro viajar de barco. Por esta razão, os judeus da dispersão ou diáspora tinham a sua maior celebração durante o Pentecoste. Isso explica o grande número de nações mencionado no versículo 9 ao 11. Como celebração cristã, ponto B. Naquele ano, os cristãos estavam também em Jerusalém por ordem de Cristo e unidos em uma esperança comum. Subitamente, a Assembleia foi sacudida por uma visitação celestial. Qual o significado desses sons e sinais que acompanhavam a descida do Espírito Santo? Então, aqui, primeiro ponto que nós entendemos é que estavam reunidos ali no dia do Pentecoste muitas pessoas, né? Que como já explicado pelo autor da revista, havia uma necessidade, né? Um sonho de vida de todo judeu de ir a Jerusalém todo ano para participar dessas festas, especialmente a festa da Páscoa, quando eles faziam, né, o sacrifício e relembrava a saída do povo do Egito. Mas muitos deles não conseguiam ou tinham dificuldade devido à violência que se propagava no mar do Mediterrâneo, que dificultava assim a travessia daquelas águas. Mas era justamente no período do Pentecostes, 50 dias depois, eles tinham essa facilidade, né, por vários motivos, em função da natureza, né, que já se acalmava e era permitido então fazer uma travessia mais calma. Então eles estavam reunidos ali. O que é esse povo da dispersão ou da diáspora? A diáspora é o nome que é dado ao fato de que muitos judeus, né, submergidos pela idolatria, pelo pecado, foram morar longe das terras de Israel, né? É o chamado exílio. O primeiro exílio, né, 521 a.C., já no tempo do rei Nabucodonosor, foi a primeira diáspora, né, quando o povo teve que sair da sua própria terra e ir para uma terra estrangeira. E lá se submeteram, muitos deles não retornaram mais para a terra de Israel, mas mantinha dentro de si o cunho religioso, e nesse período de celebração eles tinham desejo de ir até a cidade de Jerusalém para celebrarem as festas ao Senhor. Então a diáspora na verdade, uma causa em função da rebeldia do próprio povo, né? A gente sabe, nas leituras do Velho Testamento, que o Senhor sempre, quando via o povo em rebeldia e idolatria, ele dizia, vocês serão levados por terras estrangeiras, por outros reis, serão os seus filhos tirados de vocês serão escravizados, mas eu vou restaurar isso, né? Eu vou trazer o povo de volta para a sua terra, né, para a terra prometida, de onde o Senhor queria sempre estabelecer. Mas eles estavam reunidos ali e também os cristãos, né? Cristo tinha deixado uma ordem, Atos capítulo 1, versículo 4, dizendo para eles que eles não se ausentassem de Jerusalém até que descesse do céu o poder de Deus para a sua vida. Então havia uma necessidade do povo cristão, e ali estavam os apóstolos com seus seguidores, reunido naquele dia, quando aconteceu, de repente, o chegar do Espírito Santo naquele dia. Continuando aí, a parte C, primeiros sinais e sons de Pentecostes. Eu vou dar um pouco de atenção aos irmãos nessa parte, porque nós temos um assunto que é, digamos assim, de grande interesse para entendimento nosso hoje, né? A gente já viu nesses primeiros 2 pontos, parte A e parte B, Festival Religioso e Celebração Cristã, que havia, né, alguns fatores que, digamos assim, favoreceram a reunião das pessoas naquele lugar. Eu gostaria também de destacar, aproveitar o quê?
que nesse período já existiam as primeiras globalizações do mundo antigo, né? Nós temos aí a situação, um fator importante, que a língua central, o idioma central falado era o grego, que tinha forte conexão com o mundo moderno de Roma, né? A modernidade de Roma naquela época. Roma, então, era o império que dominava o mundo, né, daquela ocasião, e Roma era um império que modernizou as suas províncias e as suas colônias, né? Roma é que criou as primeiras estradas urbanas, né? Existe aquele ditado: todo caminho leva a Roma, né? Todas as ruas, todas as estradas levam a Roma. É porque criaram um caminho para que o povo chegasse até a capital do império. Então Roma trouxe isso como valor para as suas colônias. Isso foi um fator muito importante. Outro fator muito importante para a globalização do mundo antigo, além do idioma e do Império Romano, era que Roma permitiu, né, que alguns serviços não militarizados fossem terceirizados. Nós fizemos uma ministração outro dia desse na igreja. Se você não viu esse vídeo da ministração do dia 28/6, se eu não me engano, 26/6, uma quarta-feira, nós falamos sobre o publicano, e os publicanos eram um serviço terceirizado do Império Romano. O Império Romano tinha como foco a questão militar, cuidar das suas províncias de maneira que não houvesse mais rebeldia e que não houvesse um ataque iminente aos seus generais. Então eles faziam o serviço principal de proteção da nação, mas os serviços menores eles terceirizavam. Um deles era o serviço do publicano, né? Os publicanos eram pessoas que cobravam imposto em nome de Roma, né? Eles pagavam, digamos assim, davam uma fatia de uma região para que fosse cobrado os impostos do povo da localidade, enquanto eles cuidavam da militarização. Roma também produziu nesse mesmo período alguns entretenimentos, né, que o povo passou a gostar. Os anfiteatros, né, era um desses locais em que o povo reunia para se divertir. Tudo isso fazia parte do mundo, né, que o Império Romano produziu naquela ocasião. Então nós tínhamos o idioma que favorecia, tínhamos aí uma espécie de terceirização de vários serviços não militares, e tínhamos também a questão, o fator de que Roma era muito aberto à sua comunidade, ou seja, eles não eram um povo que enfrentava ou trazia algum tipo de constrangimento. Desde que obedecesse às leis de Roma, estava tudo certo. Então hoje também nós temos alguns fatores que favorecem, né, a nossa vida como cristão. O idioma do inglês, que é quase universal. Temos os Estados Unidos, que é um exemplo, né, para várias culturas no mundo. E temos a questão da economia, das finanças e a própria internet, que faz com que nós tenhamos um dia propício para que a divulgação do Evangelho do Senhor chegue aos quatro cantos do mundo e a palavra seja pregada em nome de Jesus. Continuando aí, então, nós temos aí a parte C. Primeiros, sinais e sons do Pentecostes. O vento era um símbolo comum da presença do Todo-Poderoso. O profeta Ezequiel usou como contou a história do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. Jesus usou a mesma palavra pictórica quando falou com Nicodemos, João 3:8. O fogo também era um símbolo da presença de Deus, como visto na sarça ardente, Êxodo 3:2-6. João Batista profetizou a chegada de alguém que havia de batizar com o Espírito Santo e com fogo, Mateus 3:11. Cheio do Espírito Santo, começaram a falar em outros idiomas, Atos 2:4. Que línguas eram essas que têm sido uma fonte de controvérsia nos dias de hoje? Então, haviam sinais, sons e também uma língua. Mas que língua era essa? Isso é o cerne do nosso estudo, porque muitos ainda têm dificuldade de compreender o que aconteceu ali no Pentecostes, o que representa no sentido do chamado batismo com o Espírito Santo. Então, primeiro eu gostaria que você entendesse o seguinte: o dom de língua é a capacidade de falar em outro idioma
com o objetivo de anunciar a salvação por meio de Cristo. Entenda isso. Todos os dons que o Senhor deu à igreja, deu para a edificação das pessoas, das vidas, com o intuito de produzir a anunciação da salvação do nome de Jesus Cristo. Se falamos algo que ninguém entende, edificamos a nós mesmos. A nossa referência bíblica para falarmos isso é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. O apóstolo Paulo ele diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala em mistério. Então, se falamos em línguas estranhas, como o próprio nome diz, língua dos anjos, edificamos a nós mesmos, porque ninguém entende. Mas o dom de língua, aqui falado em Atos 2, é o dom que dá a capacidade dos homens comunicar o evangelho às outras criaturas. É uma habilidade de Deus que concede aos homens para que seja necessário produzir algo, né? Se você for ver todas as parábolas que Jesus Cristo escreveu, o reino dos céus é pura produtividade. Você vai ver que nas parábolas de Jesus Cristo, tudo se multiplica. Então, todo dom que Deus dá à igreja, principalmente aqueles relacionados lá no livro de Coríntios e também no capítulo, no livro de Romanos, que ali vai falar já sobre os mestres, vai falar sobre aqueles que têm o dom de profetizar, ou seja, a pregação, é para que se multiplique o reino dos céus através das vidas que se rendem ao santo nome do Senhor. Eu gosto muito de uma história contada por um pastor, que ele diz que havia uma jovem que foi fazer uma missão na África, e ela saiu por uma daquelas cidades e se perdeu. E ela, perdida, alguém observou que ela se encontrava completamente atordoada com aquela situação. E uma pessoa se aproxima dela, conversa com ela e orienta ela, leva ela até o ponto de um ônibus para que ela se seguisse até o local onde ela residia por aqueles tempos. E ela aproveitou aquele momento ali para poder evangelizar aquela pessoa, dizendo que logo mais teria um culto para poder falar do amor de Deus e que ele seria muito bem-vindo se ele estivesse naquele culto. Assim aconteceu, ela foi embora, logo mais houve o culto, chegou a hora da ministração da palavra de Deus e eles se encontraram naquele culto. Eles se reconheceram, se encontraram, se cumprimentaram. Mas aquela jovem, ao ouvir aquele homem falar, ela não entendia nada. Nem ele entendia o que ela dizia. O que isso quer dizer? Deus usou o fato daquela pessoa, daquela jovem estar perdida na cidade, para encontrar alguém que precisava ouvir a palavra de Deus naquele culto à noite. E Deus deu o dom de língua para ela falar no idioma dele, para que ele compreendesse a sua necessidade e ela tivesse a oportunidade de falar de Jesus Cristo no idioma dele. À noite ele estava no culto, ele ouviu a palavra de Deus e aceitou no seu coração, e ele estava no culto e aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor. Deus então utilizou daquele momento que a jovem estava perdida para fazer a sua graça preveniente. Ou seja, é aquela graça que o Senhor concede a todos, para que o coração seja remexido, para que você possa refletir sobre a sua vida e possa tomar uma decisão de aceitação, de arrependimento para a salvação da sua vida. Mas à noite, aquele dom já não era mais necessário, porque o principal já tinha acontecido. Ele aceitava Jesus. Agora ele ia pregar Jesus Cristo para o resto da sua comunidade. Então,
o dom de língua é algo na nossa vida para produzir no reino dos céus, no reino de Deus, para multiplicar as pessoas. Não é para nós ficarmos nos gabando, é que nós falamos em língua, é que nós falamos línguas estranhas. Não é para nós ficarmos naquela de que eu sou mais poderoso, porque isso tudo não passa de altivez. Pronto. Então, para a gente estar fechando esse assunto, nós vamos ver que todos os que estavam ali, conforme nós já lemos, versículo 8, 9, 10 e 11, eles entendiam que estavam falando no seu próprio idioma. Eram 12 regiões que estavam ali localizadas. E eles ouviam no seu próprio idioma aquilo que era dito pelas pessoas. O milagre ali foi usado por Deus para chamar a atenção à mensagem que Pedro iria pregar depois, no versículo de número 14, quando ele levanta com os 11 e começa a falar o que estava acontecendo ali. É um milagre de Deus para a vida das pessoas que estão se perdendo, para que eles possam se encontrar. É nisso que está o poder de Deus na igreja. A igreja precisa clamar por um novo Pentecostes nas suas próprias vidas. Não a igreja agora a denominação, mas eu e você como pessoas, nós precisamos levar essa mensagem central, já tratada na lição de número 2, mas é necessário que nós tenhamos em mente que precisamos produzir fruto. Eu já citei isso lá, referindo-se a João capítulo 15, a videira verdadeira. Nós precisamos produzir no reino do Senhor. Então é tempo de nós estarmos caminhando junto, falando a mesma língua. Qual é a mesma língua? A pregação do Evangelho, que é a mensagem central da Igreja do Senhor. Então vamos prosseguir aí. Parte D, significado do Pentecoste. O que mais se tornou evidente é que os discípulos ganharam um novo poder de testificar. Apenas querendo realçar os versículos 8 e 9 do capítulo 15 de Atos, ora, Deus que conhece os corações lhe deu o gentil testemunho concedendo o Espírito Santo, e eles, como também a nós, nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé os corações. 20 anos depois do Pentecostes, o que mais se evidenciava-se na mente de Pedro era que seus corações haviam sido purificados pela fé. Ser cheio do Espírito e pureza do coração acontece ao mesmo tempo. Então aqui está em voga uma seguinte situação. Primeiro, aquele povo da diáspora era um povo que era, digamos assim, discriminado pelos judeus que moravam na cidade, ou que moravam dentro da região judaica de fato. Porque eram povos que haviam se misturado com outros. Eram povos que eles consideravam impuros, não dignos de serem salvos. Aqui Pedro ele revela no capítulo 15 de Atos, principalmente no versículo de 8 a 9, que Deus não fez distinção entre A e B, que para Deus não há diferença entre branco e preto, entre rico e pobre, entre o europeu, o asiático, entre o africano ou o latino, ou até mesmo o americano. Aquele que aceitaram o seu nome como Salvador, ele dá o direito de se tornarem filhos, e filhos que vão obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade. Então Pedro ele explica que existe uma purificação no ato do batismo com o Espírito Santo. No momento em que você aceita Jesus Cristo, todos os seus pecados são lavados e são remidos no Senhor para que você se torne uma nova criatura. E você está apto a desenvolver dentro de você os dons do Espírito Santo. Entre eles vai ocorrer o batismo com o Espírito Santo ao longo da sua caminhada. Quando você vai ler lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, as mudanças que ocorrem naqueles que produzem o fruto do Espírito Santo, passa a ter uma vida completamente diferente daquela que tinha antes de aceitarem a Jesus Cristo.
Então, João capítulo 14, versículo 18 ao 21, vai dizer assim: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Como ele voltou para nós? Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei nele. Então o Espírito Santo ele se manifesta em nós, é a própria presença de Deus e de Jesus Cristo em nossas vidas. Que busquemos isso, que alcancemos isso, que busquemos a perfeição cristã, conforme diz o manual da nossa igreja, para que nós possamos então sermos cada vez mais santificados no Senhor. Parte 2 aí, referência de Atos 2, 5 ao 13, perplexidade. Há muitas incógnitas nos primeiros versículos do capítulo 2, como de onde veio o vento, as línguas de fogo foram vistas pela multidão ou somente pelos discípulos. Mas tais interrogações não são importantes. Devemos dar mais importância ao fato de que o som e o vento violento assinalou um novo tempo aos homens e às mulheres com os corações purificados e começaram uma nova missão de levar a história da ressurreição de Cristo a todo mundo, e fizeram com tal coragem e poder que despertou a admiração de muitos. Então nós já vimos isso na aula anterior. Discussões e debates só vão produzir argumentos. Discussões teológicas só vão produzir outros debates. E o que é importante para nós, como igreja do Senhor, para que a igreja tenha poder, é um testemunho vivo. É um testemunho que realmente venha causar uma perplexidade na vida daqueles que não têm Jesus Cristo. Que olhem para você, que olhem para mim e nos admiram pela mudança que Cristo causou em nossas vidas e sintam aquela chamada inveja santa de querer também, né? Que nós possamos então nos atentar a isso. O texto de Atos capítulo 2 tem algumas coisas que nós não compreendemos? Tem. No entanto, não é importante. Tão importante como é o estado em que se encontravam as pessoas que estavam ali e foram arrebatadas pelo Espírito Santo, ao ponto de receber esse dom tão especial naquele dia. Como elas estavam? Purificadas, santificadas. Nós falamos no nosso último dia que nós fizemos a nossa aula virtual no Google Meet, que quando Jesus Cristo multiplicava os pães, tinham multidões. 3.000, 5.000 homens. Isso sem contar mulheres e crianças. Provavelmente tinha 15, 20 mil pessoas. Quando Jesus Cristo, depois que ele foi crucificado, apareceu a alguns, quando ele subiu ao céu, capítulo 1 de Atos, só tinha 500. Só 500 pessoas viram mais ou menos ele subindo ao céu. Quando Pedro estava reunido na sua primeira assembleia da igreja, após Jesus Cristo subir aos céus, só tinha 120. Olha só como é que foi reduzindo. E agora nós não sabemos quantas pessoas tinham no dia do Pentecostes, que perseveraram, porque a palavra era que tinham que permanecer em Jerusalém até que descesse do alto o poder dos céus. Alguns podem não ter aguentado esperar. Falta paciência. O Salmo 40 não prevalece. Nós não sabemos quantas pessoas tinham no dia do Pentecostes, mas nós sabemos que as pessoas que estavam lá receberam o dom de falar em língua, receberam o poder do céu. E depois, na ministração de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Isso que é importante. Isso que nós precisamos ter na igreja dos dias de hoje. E essa igreja sou eu e você. Precisamos nos preparar para isso. Para nós continuarmos aí, temos o que quer dizer isso. Parte A. A verdadeira medida do poder de Deus operando no mundo é a habilidade de provocar admiração. O poeta britânico Davis disse
o seguinte: a vida deve ser medida não pela extensão do tempo, mas pela intensidade espiritual da experiência. Não adianta você ter 5, 10, 20, 30, 40 anos de evangelho se você não tem uma experiência verdadeira com Deus. Se você não tem uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. É por isso que na nova aliança algumas coisas mudam na liderança da organização eclesiástica, religiosa. No Velho Testamento, os anciões de fato eram pessoas que tinham uma idade muito avançada, que tinham como característica a experiência da vida. Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, necessariamente não precisa ter uma idade avançada. É necessário que se tenha uma experiência de vida com o Espírito Santo. Então, se porventura você tem algumas dificuldades em relação a isso, saiba que Deus produziu agora para a sua igreja, através de Jesus Cristo, um novo tempo. E nós precisamos estar enquadrados nesse novo tempo para nós vivermos esse novo momento da graça de Deus e os seus milagres que agora operam no meio da igreja. Já agora, para a gente já estar fechando, nós temos aí a parte 3, a proclamação do Evangelho, Atos 2, versículo 14 ao 18. Naturalmente, os observadores não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Devemos sempre ter uma palavra de apreço para aqueles que se levantam para falar do Evangelho. O grupo de silenciosos obreiros que contribuem com a palavra, com trabalho, dinheiro, sem chamarem atenção para si, para que o Evangelho seja proclamado por aqueles que têm o dom da palavra. Então nós observamos um fator importante, como eu já comentei, a mudança que ocorreu no tipo de liderança entre a velha aliança, a antiga aliança e a nova aliança. É o fator importante da experiência com o Espírito Santo, de uma vida que realmente traz mudança na vida do homem para que possa ser exemplo. E aqui o autor da revista ele vai trazer esse adendo, e eu gostaria de falar com você sobre algumas pessoas que foram importantes. Aqui Pedro se levanta com os 11. Ele se levanta com uma liderança da igreja primitiva naquele momento, com o apoio dos 11. Os 11 que nós não vemos aqui falar em momento algum a respeito deles, mas estão no apoio àquilo que Pedro está falando. E eu gostaria de destacar para vocês alguns homens que serviram ao Senhor no tempo do seu ministério, através dos bastidores, que ficaram no anonimato, mas que a Bíblia trouxe uma revelação sobre eles. Nós temos a história, após a morte de Jesus Cristo, José de Arimateia pediu autorização do governador Pôncio Pilato para tirar o corpo de Jesus da cruz e enterrá-lo. Mateus capítulo 27, versículo 57 ao 58, vai falar sobre isso. Então, José de Arimateia era uma pessoa de grande importância na sociedade civil e religiosa naquele tempo. Certamente, necessariamente a Bíblia não está querendo dizer que foi a primeira vez que ele toma uma atitude, mas certamente ele já vinha fazendo alguma coisa nos bastidores para que o ministério de Jesus Cristo pudesse crescer. Mas aqui, para se cumprir a palavra de Deus, ele vai corajosamente ao governador e solicita o corpo de Cristo, até mesmo para se cumprir a promessa que o corpo não deveria ficar no madeiro no dia seguinte. Ele foi retirado e posto numa cova limpa, que nunca tinha sido usada. Ele mesmo comprou. Ou seja, ele deu tudo o que ele tinha de melhor para que o corpo de Jesus Cristo fosse colocado no local que realmente tivesse o seu merecimento. Mas eram pessoas que estavam anônimas na Bíblia. Nós temos também o caso de Nicodemos. Talvez muitos apontam para ele no capítulo 3
de João, que não compreendeu, mas compreendeu. A Bíblia ali naquele trecho que não revela, mas certamente ele foi para casa pensando naquilo que Jesus Cristo tinha dito, e ele se converte tanto é que João nos informa a participação de um líder, né? Ele era fariseu, que na tarde em que Jesus Cristo morreu, ele aparece ajudando na despesa e com o trabalho do enterro do corpo de Jesus Cristo. João capítulo 19, versículo 39 ao 42. Então Nicodemos é um daqueles que ficaram no anonimato, mas no final, ele corajosamente ele se manifesta, fazendo um trabalho para cumprimento das profecias do Senhor. As mulheres que ajudaram Jesus Cristo. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3 vai dizer assim: E aconteceu depois disso que andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviram com as suas fazendas, ou seja, em algumas versões com as suas riquezas. Pessoas que não apareceram para Cristo aparecer. E aqui Pedro, ele aparece para pregar o evangelho, para trazer uma mensagem de poder, mas os 11 estão no anonimato dando apoio. Eu estou falando isso para cada um de vocês, para que nós possamos entender a importância de nós darmos apoio à liderança da igreja. Os nossos pastores, ao reverendo, o pastor presidente da igreja, a liderança distrital e a mundial, para que nós possamos pregar esse evangelho, para que nós possamos levar o reino de Deus àqueles que não conhecem. Para isso é necessário nós diminuirmos, para que Cristo apareça. Foi assim que aconteceu. E a partir daquele momento que Pedro se levanta para poder explanar, enquanto os outros davam apoio, certamente os outros seguidores davam a cobertura espiritual, a intercessão necessária para que Deus tocasse no coração daqueles homens, daquelas mulheres, e eles viessem a se converter. E a colheita, a Bíblia garante que foi grande. Foram 3.000 pessoas que se converteram naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui para a gente estar fechando a nossa aula, parte B, preserva a glória do passado. O cristianismo é uma parte do plano de Deus para redimir o mundo do pecado. Então, a nossa igreja, nós reunidos como instituição, faz parte desse plano redentor do Senhor. É onde nós estamos sendo cuidados, sendo tratados. E nós temos liderança que vai fazer isso. Então nós precisamos estar conectados ao fato de que nós precisamos de igreja, precisamos de denominação, reunidas para que nós possamos sermos alimentados. Nesse momento de pandemia, de confinamento, quantas pessoas estão se dispersando? Quantas pessoas não estão mais participando da escola bíblica dominical? Quantas pessoas já não têm mais nenhum tipo de preocupação em alicerçar a sua vida com o puro evangelho, com a pregação da palavra, Então nós observamos que isso faz com que você como igreja, eu como igreja, nos enfraquecemos. O poder da igreja está na palavra. Nós lemos ali, João capítulo 14, Jesus disse que aqueles que guardarem os seus mandamentos, os mandamentos que estiverem neles, o Pai estaria também. Qual é o mandamento? É a palavra. Eu preciso me alicerçar nela. Para fecharmos então, parece que Pedro quer dizer, isto é apenas o princípio. Encontramos um porto de embarque, mas não um porto de destino. O cristianismo é precisamente isto. Cada nova revelação e cada nova vitória espiritual transforma-se numa rampa de lançamento para a nossa aventura. Para eu, então, finalizar você com um versículo, versículo missão da igreja do Nazareno, Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, que diz assim: Portanto, vão, ide,
e façam discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto lhe ordenei, e eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você tiver dúvida ainda a respeito desse estudo, volte a rever esse vídeo. Ou mais tarde eu quero encontrar com você no Google Meet, às 19h30. Quero a tua companhia na nossa aula. Eu vou estar postando o link no nosso WhatsApp e você vai entrar comigo às 19h30. Nós vamos estar ali junto com os irmãos, falando mais um pouco, aprofundando mais um pouco, ouvindo os irmãos, tirando algumas dúvidas, fazendo recomendações em nome de Jesus Cristo para o crescimento da Igreja do Senhor na face da terra. Eu conto com você, eu espero você. Vou estar deixando para você aqui uma pergunta do nosso debate, uma palavra para você refletir, e logo mais nós vamos estar falando a respeito dela. Então, compartilhe aí o vídeo, passe para frente, divulgue a palavra do Senhor. É tempo de nós levarmos a mensagem. E nós, como igreja, precisamos andar unidos, sabendo que cada dom que o Senhor nos concedeu é para crescimento do seu reino, da sua obra. Amém? Vamos estar orando? Deus te abençoe. Deus, nós te louvamos. Te agradecemos mais uma vez. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua sustentando o teu povo, a tua igreja, e opera a tua maravilha. Nós te glorificamos. Que esta palavra, esses ensinamentos, possa, meu Pai amado, estar no coração de cada um. E que cada um possa se aprofundar em um conhecimento de Ti, para que possa crescer e possa levar ao Evangelho. Que vidas possam ser alcançadas, Pai, através desse vídeo, dessa transmissão. Aqueles que nos ouvem, meu Pai amado, porventura, estão desviados do caminho do Senhor. Ou se caso, meu Pai amado, não te conheceram em nenhum outro momento, possam ter a oportunidade de voltar para a casa do Senhor. Principalmente daqueles que tiveram algum tipo de confusão, Pai, a respeito sobre dons de língua, sobre batismo com o Espírito Santo, e que nós venhamos entender que tudo é importante. Mais importante ainda é nós obedecermos a Tua palavra. Ide e pregar o Evangelho. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus mais uma vez. Até mais tarde. Eu te encontro no Google Meet.